acesso remoto. Vamos lá. Imagina que você tem aqui o cliente, e aqui você tem o servidor. Aqui você tem o cliente, aqui você tem o servidor. Ok? O cliente vai querer acessar o servidor e aqui ver informações, e aqui, né, buscar dados, e aqui executar operações do cliente para o servidor, enquanto o servidor responde para o cliente. Agora, como é que é esse processo de transmissão de dados? Como que é esse processo de transmissão de dados? Remotamente. O cliente vai digitar um comando aqui, solicitar uma ação aqui, essa ação vai acontecer desse lado. Porém, se aquilo que ele quer transmitir, se aquilo que o cliente quer transmitir não possui tanta importância, ou melhor, não é segredo para todo mundo, ele vai transmitir a informação em claro. Então ele vai usar o protocolo chamado Telnet, porque o protocolo Telnet transmite os dados de acesso remoto sem criptografia. Agora, se o que ele tem que transmitir é segredo, não pode ser conhecido por ninguém, aí nós temos o quê? O SSH com criptografia. Mas, professor, não entendi nem o que é acesso remoto. Não entendi nem o que é acesso remoto, né? Como que eu vou entender o processo de transmissão de dados? Vou te mostrar. É assim, ó. Saca só. Quando você, usuário, vai acessar a televisão com o controle remoto e mudar de canal e executar ações, esse acesso à televisão para mudar de canal e executar ações, ele vai acontecer como? Remotamente. Você no sofá sentado está, no sofá sentado fica. Aperta teclas no controle remoto, elas são refletidas na TV. Imagine esse processo agora computacional. Você está lá na sua sala tentando configurar o seu correio eletrônico, não consegue. Vai pedir a ajuda do menino do suporte. Aí você liga lá no menino do suporte e fala assim: menino do suporte, vem aqui na minha sala para configurar meu correio eletrônico. Aí ele fala: claro que não. Qual é o seu computador? É o computador fulano de tal. Pode perguntar qual é o IP do seu computador, o endereço dele. Aí lá da máquina do menino do suporte, ele acessa a sua máquina, ele executa informações no seu computador, janelas são abertas, dados são digitados e você fica olhando o seu computador trabalhando sozinho. Você não está interferindo. Por quê? Porque o cara está fazendo um acesso remoto. Você fica vendo o mouse se movimentar na tela, tá bom, moçada? Porque se você olhar o mouse e ele se movimentar lá no tapetinho e ninguém está mexendo nele, pode correr. Ok? Pode correr. Belezinha? Aproveitar que o Patrick Swayze já morreu mesmo, né? Aí que ele vai voltar mesmo do outro lado da vida e digitar as teclinhas lá para você. Certo? Então, tudo que eu estou falando aqui o cara faz no computador dele e isso é refletido no outro computador da rede. A isso nós damos o nome de acesso remoto. A esta ação nós damos o nome de acesso remoto. Bacana? Então tá.
E aí, põe lá, o acesso remoto, quando precisar de proteção, vai usar o protocolo de acesso remoto de criptografia. Tá ok? Vai usar o protocolo de acesso remoto com criptografia. O acesso remoto, quando não precisar de proteção, vai usar o acesso remoto, o protocolo SSH. Beleza. Agora, gente, se você falar assim, ah, nem, professor, consegui aprender esse negócio não. Tá? Não consegui aprender esse negócio não. Eu quero saber uma forma mais rápida de guardar isso aqui para a prova. Guarda só o que está escrito aqui, ó. Protocolo de acesso remoto, Telnet, sem criptografia, SSH com criptografia. Mas eu não entendi o que é acesso remoto, não tem problema. Não tem problema, guarda do jeito que está aqui o contexto que você vai acertar na prova. Tá? Que você vai acertar na prova. Eu garanto isso para você. Porque geralmente ele vai falar de um contexto da informação que o seu sistema não tem, não possui. Então tá. Então beleza. Olha só, olha só. Vamos falar agora de um último protocolo que nós vamos estudar na camada de aplicação. O DNS. O DNS é aquilo que eu chamo de lista telefônica do sistema computacional. O DNS é a lista telefônica para o sistema computacional. É o sistema de tradução de nomes em números, de números em nomes. O DNS, Sistema de Nomes de Domínio. Tá ok? É o servidor de nomes de domínio. Para que serve o DNS? Vamos mostrar. Está aqui você, usuário. Está aqui você, usuário. E você quer acessar uma página da internet. Você quer acessar uma página da web. Essa página da internet que você quer acessar, ela tem, na verdade, um nome. Nós chamamos de URL. E você pega e digita esse nome, URL. Opa. Você digita esse nome, esse URL, para o acesso à página, certo? Você faz o quê? Você digita esse nome. Bacana. Jovens, olha que massa. Na verdade, a página da internet, ela não pode ser visualizada pelo seu nome, embora você use o seu cliente para digitar isso aqui. Por quê? Vamos comparar com o sistema telefônico. O sistema telefônico, você tem o nome da empresa, mas para ligar para a empresa, você vai precisar do número de telefone da empresa. E esse número de telefone da empresa nós vamos chamar de IP. Porém, onde é que um usuário vai com o nome da empresa para obter o número da empresa? Na lista telefônica. Computacionalmente falando, é a mesma coisa. Imagina que você quer ligar na unidade do LFG da sua cidade. Você pode pegar o telefone e discar LFG? Não, porque o seu telefone não disca nome, disca número. Então você vai precisar traduzir o nome em número. Você vai precisar fazer a conversão do nome em número. Onde que você vai procurar isso? Na lista telefônica. Leva tudo isso para o computador, leva. Para e observa. O seu computador tem um navegador, é o cliente. Você digita www.brunoguilhem.com.br. Digitou brunoguilhem.com.br, criatura. Quando você automaticamente pede para transformar, ou seja, digita isso aí, o seu navegador transforma Bruno Guilhem em um número, como se fosse o número do telefone do Bruno Guilhem.
O seu navegador transforma automaticamente o nome em número. E onde ele vai para consultar o nome e transformar em um número? No DNS. Mas pode ser o contrário, sabia? Se você tiver o número, você pode digitar. É que ninguém fica decorando o número de página da internet, não é doido, né? Que você vai receber o nome. Uma vez que você fez a conversão, você recebe o IP e aí acessa o site de verdade. Gente, é para isso que serve o DNS. Tá certo? É para isso que serve o DNS. E o DNS, ele possui aí, o DNS possui aí duas observações. Anota as observações sobre o DNS. O DNS é um sistema hierárquico. O DNS é um sistema hierárquico e o DNS é um sistema distribuído. O DNS é um sistema hierárquico e distribuído. Bacana? Tá aí. DNS é um sistema hierárquico e distribuído. Moçada, vamos explicar por que o DNS é um sistema hierárquico distribuído, como que é essa conversão. Mas primeiro, você precisa se conscientizar. Primeiro, você precisa se conscientizar que na prova, se você não conseguir, né, desculpa, na prova não. Se você não conseguir estudar, falar assim, nossa, esse negócio aí é muito difícil, muito chato, etc. Para a prova, leia o que está escrito no slide, cara. DNS é o sistema de tradução de nomes em números. Acabou. Falou em conversão daquilo que você digita em termos de nome para número, é o DNS. Exemplo. Quando você digita Bruno, Guilhem, @gmail.com, como é que o seu computador sabe interpretar gmail.com? Ele não sabe. Ele vai usar o DNS para traduzir gmail.com no número de IP do servidor que contém esse e-mail. Então é o DNS, o cara que deverá ser utilizado para executar essa ação. Assim como quando você executa www.terra.com.br. Vamos dar uma olhada então no endereço base URL. Ó, dá uma olhada aí no endereço base URL. http:// www, etc. Aí. Cada pedaço aí, moçada, tem um significado. Cada pedacinho aí tem uma razão de ser. Tá certo? Então a gente vai estudar cada uma dessas partes. Entendi. Vamos lá.
Cada pedacinho desse aí, vamos lá, gente. O HTTP nós já falamos. É o protocolo que vai traduzir como você vai ver a página. Eu quero ver a página como? Um arquivo? Não, eu quero ver a página, eu quero ver o hipertexto, ou quero ver a hipermídia. Então o HTTP é o protocolo que vai permitir que a página chegue para você na sua tela como página. O www é o caminho, é o lugar por onde os dados são transmitidos, tá? É o caminho de transmissão dos dados. É o www. Beleza. Agora, domínio, o nome domínio, concurso, Bruno Guilhem, LFG, UOL, CESP, tá ok? Nós chamamos de domínio, o nome que você vai atribuir ao serviço que você vai oferecer e que vai ficar dentro de um servidor, tá? Todo domínio, ele vai ser representado por um tipo dentro de um país. E vai ser disso que a gente vai falar agora. Coloca na telinha para eles relembrarem. Domínio, o tipo e o país. Vamos lá, moçada. Toda vez que você vai registrar o seu site, e o seu site você vai registrar no Brasil, tá? Ao registrar no Brasil, seu site vai receber a indicação .br. E no Brasil, quem cuida disso é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. É a FAPESP que cuida do registro dos domínios. Tá? É a FAPESP que cuida do registro dos domínios no Brasil. Ela criou o chamado registro online para você fazer isso. Mas você pode registrar o seu site em outro país. Você pode registrar o seu site na Argentina, no Chile, em Hong Kong, na China, tá ok? Em Portugal, França, vamos dar uma olhada. Se você registrar na Argentina, vai aparecer AR. De Argentina. Se você registrar em Portugal, vai aparecer PT. No Canadá, CA. Na França, FR. Em Portugal, PT. Oh, credo. Digitei PT 2 vezes. Bacana? Aí, criaturas, aí, o que eu tenho? O que eu tenho? Se você visualizar um site assim, ó, tá vendo? Globo.com. BR.org. Harvard.edu. Onde, em que país estes sites foram registrados? Que país? No país Estados Unidos da América. Por quê, professor? Porque todo o site registrado sem a indicação de país, quando não aparecer a indicação de país, indica foi registrado nos Estados Unidos da América. Ok? Foram registrados nos Estados Unidos e aí não precisa aparecer. Por quê? Porque os Estados Unidos que criaram esse modelo. E outra coisa, quando eles criaram com referência para os americanos. Imagina o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma ligação local, você não digita o DDD da sua cidade. Quando você vai fazer uma ligação aqui dentro do Brasil, você não digita o 55, que é o Código Internacional Brasileiro. Ou seja, os caras pensaram assim, para que eu vou colocar que é dos Estados Unidos, se esse sistema só tem nos Estados Unidos? Não tinha muita lógica na época.
Porém, a internet cresceu e eles nem imaginavam que a coisa ia ser assim. Ia se expandir de tal forma a utilizar todo o mundo. Então eles começaram a agregar países para indicar o quê? Olha, não é dos Estados Unidos, mas é de tal país. Tá certo? E aí os Estados Unidos ficaram sem essa indicação. Bom, aqui no Brasil, quando você for registrar um site, você vai poder registrar em um tipo, por exemplo, tipo.com.br. Representa o quê? Os domínios comerciais brasileiros. O tipo.gov.br representa o quê? O governo federal brasileiro. Mas e o tipo.sp.gov.br representa o quê? O governo do estado de São Paulo. E o tipo.org.br representa as instituições não governamentais sem fins lucrativos do Brasil. Tá? Instituições não governamentais sem fins lucrativos do Brasil. Bacana. E se eu colocar, por exemplo, .mil.br, as Forças Armadas. Agora, e se aparecer assim, professor? www.usp.br. E se aparecer assim? www.cnpq.br. E aí? Em qual tipo de domínio esses sites estão registrados? No tipo edu. Na verdade, eles estão registrados no domínio chamado raiz, e que é representado também pelo edu. Edu significa ensino superior e pesquisa. Todo site que não apresentar o tipo edu ou o tipo de domínio, ele é representado pelo ensino superior e pesquisa. Aí. Bacana? Aí nós temos o tipo .edu. Moçada, vamos entender agora então por que que o DNS é um sistema hierárquico e distribuído. Vamos entender por que o sistema DNS é assim, hierárquico e distribuído. Sabe por quê? Porque diante de toda essa estrutura, nós teremos aí uma árvore, certo? Imagina se o DNS é uma lista telefônica. Então não pode existir uma lista telefônica só para a internet inteira. Olha a demora que seria para você consultar essa lista. Olha, eu sou criado lá do interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Santa Fé do Sul, cidadezinha linda, maravilhosa, chamada Santa Fé do Sul. Na minha cidade, né, na cidade que eu fui criado, tem 30 mil habitantes. E eu quero saber o telefone, por exemplo, de uma sorveteria. Sorveteria Nossa Senhora Aparecida. É uma sorveteria que tem lá, muito boa, por sinal. Aí eu quero saber o telefone dela e alguém me dá o número, ou uma lista telefônica, com todas as assinantes de telefone do estado de São Paulo. Uma mega lista de telefone, desse tamanho, senhor. Compensa eu ficar procurando naquela lista telefônica o telefone da sorveteria Nossa Senhora Aparecida?
Não compensa. Por que não compensa? Porque você vai demorar demais. É melhor eu pegar minha bicicleta e ir até a sorveteria. Ponto. Eu chego muito mais rápido do que você procurando na lista telefônica. Porque tem tanta gente naquela lista, do estado de São Paulo todo, que isso vai dificultar muito a busca. É isso que eu quero te dizer. Então, o DNS ele tem que ser distribuído. Se todo mundo fosse acessar um lugar só para buscar e todos os nomes da internet estivessem num lugar só, cara, não teria como. Você ia demorar demais para achar um endereço, o número de telefone de uma simples página. Por isso o DNS é distribuído. E segue uma hierarquia. A hierarquia que tem o país, o tipo